Big addition. Olá António, Olá, Rui. já vamos no episódio 8. Estamos a aproximar do fim da primeira temporada. Também estamos a aguardar feedback se as pessoas acham que isto é para continuar, não é? É fundamental, nesta altura. Está-se a aproximar o fim da primeira temporada e nós, o que combinámos entre nós foi a ver um bocadinho como é que as coisas corriam, para saber se havia segunda temporada ou não. Ainda não temos assim certezas, por isso ajudem-nos a ter a certeza se é para continuar ou se não é para continuar. Está na hora da verdade. Está na hora de começarem... Nos porem ali no julgamento e decidirem se querem continuar a ouvir-nos ou não. Pelo menos, eu agora vou ler o e-mail do meu ouvinte. Pelo menos uma ouvinte temos, não é? Por isso, eu acho que esta ouvinte gostaria... Até vão perceber no e-mail. E então o e-mail é a dizer que bastante útil a vossa presença neste mundo digital, parabéns pela presença e pelo livro, bem mais prático que o anterior que tinha lido, ou seja, ele já tinha lido algum livro sobre Bitcoin. Sim. Seria possível terem mais tempo de antena por cada episódio? Nós estávamos com receio que os episódios fossem grandes, mas temos aqui uma ouvinte a pedir mais. É bom sinal, já é um sim. sinal que não somos assim tão cansativos como achamos. Pois, não, mas por isso também convém perceber, mesmo em termos de feedback de quem ouve, se acham que é suficiente, se digerem bem esta meia hora, normalmente tem sido os episódios, Sim. querem coisas mais longas. Nós tentamos partir isto deste tamanho e falámos disso, não é? Porque também não podemos abarcar demasiados temas por episódio, principalmente para quem não está tão dentro do tema, então quisemos fazer Sim. de facto pedacinhos, que é assim que se come um elefante, não é? Uma dentada de cada vez. Sim, o objetivo é que isto seja acessível, não é? Exatamente, e aos poucos. Mas é bom saber que de facto estão a absorver e que até gostariam de ter episódios maiores, é interessante, porque às vezes temos pressão para acabar, não é? Sim, nós sim. geramos aquela nossa pressão de não Está nos na hora alongarmos. de acabar, não sei. Exato. E, entretanto, manda umas dúvidas, que acho que é por aí que vamos tentar responder essas dúvidas. Vamos e também lá. é aproveitar que nesta questão de feedback, isto se calhar vamos dizer no fim, mas eu aproveito também para meter já aqui no início, que é passarem pelo iTunes e darem as vossas avaliações e as críticas para o podcast subir e aparecer para quem entra no iTunes. Quando as pessoas procuram, se o podcast Bitcoin Talks for procurado, mais fácil será de aparecer até quem tem interesse nestas áreas, e também partilharem com os vossos amigos e outras coisas. Exatamente. Partilhem e sigam os nossos mídia também, e também podem fazer perguntas por lá e interagir por lá. Sim, e os podcasts também estão em versão vídeo no YouTube, não é? Exatamente. Qual é no canal da Self? Eles estão no canal da Self, exatamente. Estão também no Podbean, não é? Estão disponíveis no Podbean, e também estão nos nossos mídias do Facebook do livro. Portanto, o mídia em si não é desculpa para não nos seguirem. Tem em todo lado, o acesso está lá. Continuem a seguir. E já agora aproveitava para dizer que nós já estamos no episódio 8 agora, não é? E temos vindo a ter o público bastante crescente. Estamos a subir bastante até no ranking dos podcasts nesta área. E portanto estamos muito contentes com isso, mas gostávamos de ter o vosso feedback e o vosso apoio para de facto investirmos aqui o nosso tempo e dedicação para fazer aqui uma continuação com ideias novas. Então vou à primeira dúvida da nossa ouvinte Marta Nagual. Vamos a isso. Esta foi mencionado num episódio para o cuidado na avaliação das exchanges. Para além das chaves privadas estarem na nossa posse ou não, que outros critérios teremos de ter em conta? Esta é uma das perguntas. Ok. Em primeiro lugar, pronto, obviamente há um capítulo no livro sobre isso, e eu remeto para o livro porque é lá que eu tenho a oportunidade de explicar com calma essa parte às pessoas, e está lá feita uma seleção a nível dos exchanges, que são aqueles que são ou mais mainstream, ou mais seguros, ou mais verificados por mim e também por outras pessoas. Portanto, eu para pessoas inexperientes, eu encaminharia sempre para esses websites principais. Há outros que não são piores só porque não estão lá, mas simplesmente não se pode rever todos num livro, não é? Que ele também tem uma limitação física, não se pode ter lá tudo. Mas se tivesse 2.000 páginas. Se tivesse 2.000 páginas, podia ser uma enciclopédia e tinha lá tudo. Uma das coisas que eu também sugeria é que perdessem algum tempo a fazer uma coisa que hoje não é muito difícil, gastem algum tempo de facto, mas é procurar Reddit, procurar outros Google Search mesmo, e tentar encontrar reviews más ou boas acerca do sítio onde vamos comprar as criptomoedas. Hoje em dia eu diria que é quase impossível um sítio ter feito um mau serviço
e não haver gente A reclamar. a reclamar e a publicar o que é que aconteceu de facto. Sim. E depois também nos cabe a nós, também não basta dizer, ler no Google, houve um problema e tal e nunca mais compro lá. Muitas vezes também são pessoas que fizeram erros, portanto é preciso também aqui distinguir e separar o trigo do joio. É preciso lermos os casos e se de facto encontrarmos casos que são chatos e que não estão justificados e que houve uma má resposta ou que as pessoas foram enganadas e se o erro foi de facto do Exchange, então nós devemos se calhar tentar procurar um que não tenha esse tipo de problemas. Mas eu sugeria muito o Google Search, insiram o nome do Exchange, procurem reviews positivas ou negativas e procurem também no Reddit. O Reddit é extremamente intensivo em termos de conteúdos e nesta área também é muito intensivo e tem muitos fóruns onde estão a discutir estes temas. Portanto, além do meu livro, que acho que é o primeiro passo para encontrar logo aqueles imediatos e podermos fazer tudo com calma, se querem sair dessa zona de controlo, experimentem, mas procurem validar com opiniões. Sim, mas essa coisa que estavas a dizer aí é importante, que é uma coisa que eu também uso quando quero saber informações de determinada coisa, é perceber quando correu mal, qual foi a atitude do service provider, seja ele do que for, que foi fácil, esteve disponível para resolver ou começou a dizer que a culpa não era dele. Aí é que percebemos, porque coisas que não é suposto acontecerem, acontecem em todo lado. Agora é na resposta à situação, aí é que eu sei se aquela pessoa será de confiança Sim, ou não. existe ou não um apoio ao cliente. Sim, é isso. E hoje tens muitos casos onde e nas maiores empresas do mundo atualmente, muitas vezes, tu bates em bots, não é? Que são robozinhos que te respondem uma resposta tipo que está ali, que é extremamente adequada, muitas vezes, mas que quando é uma questão muito específica, vai tender a não te responder e às vezes vai estar a insistir contra um robô que não te vai ajudar. E, portanto, nesse momento, têm ou não uma segunda triagem, não é? Consegues ou não passar para um humano a seguir. Estão lá pessoas. E existem ou não pessoas. E isso eu acho que é importante. Eu, por acaso, já tive experiências onde tive que interagir com exchanges, com alguns dos que estão no livro, e consegui chegar a pessoas e troquei vários e-mails e a situação ficou resolvida. Portanto, os que estão lá não é por acaso, é mesmo porque correu bem. Pois. Então vamos passar aqui a outra pergunta. Como avaliar um white paper? Sei que já foi referido aqui, mas visto que na maioria dos casos estes documentos têm um ar bastante credível, era de veras útil perceber quais as melhores estratégias para interpretar e avaliar as ICOs antes de investir. Ok. Nós falámos de facto aqui no programa 4, eu fui ver qual era. O programa 4 nós dedicámos aqui um bom tempo a falar sobre ICOs e como distingui-los e cuidados a ter especificamente com ICOs. É difícil para nós ir muito para além disto em termos da análise do que se faz do ICO. Agora, eu acho que a ICO, na verdade, tem que ser tão avaliada quanto é avaliado qualquer outro investimento que nós façamos numa empresa. E se de facto nos é difícil avaliar se tem ou não um bom papel, se conseguimos ou não perceber se resolve um problema ou não. Eu acho que muitas vezes há uma coisa gira, e vou usar esse exemplo, que é o, por exemplo, do Shark Tank, quando iam fazer o pitch no Shark Tank, ocorreu-me agora, e muitas vezes nós estávamos a ouvir o pitch e às vezes as pessoas acham que é espetacular e de repente vêm os tubarões e dizem isso não serve para nada, já há montes de empresas a fazer isso de outra maneira muito mais eficiente e portanto de repente lá se vai. Mas se calhar nós teríamos investido, não é? Sim. Eu estou a partir do princípio, nós todos, e não estou aqui a separar-me a mim que sou empresário ou a ti que também tens experiência na área de conhecer tantos negócios, mas acho que se uma pessoa não está tão à vontade na área de negócios, deve de facto hesitar bastante. Hesitar muito não é um problema e é preciso perceber que quando se investe continua a ser um risco muito grande para quem não percebe e também para quem percebe, porque não há garantias nos negócios. Uma ideia espetacular, que cumpra uma função espetacular, implementada de forma espetacular, pode na mesma não ter sucesso. Não há fórmulas milagrosas de funcionar, nem para os coitados que fazem a empresa, muito menos para os investidores que sabem muito menos e têm muito menos capacidade de afetar o sucesso do negócio. Sim. Nós, quando investimos numa ICO, temos zero capacidade de afetar o sucesso. A única coisa que podemos é esperar, torcer para que corra bem, e acompanhar, se calhar, para poder sair ou não sair no momento certo. Portanto, vim com aquelas coisas que falámos no programa 4 como sendo
o perfil de quem está por trás. Eu acho isso fundamental nos negócios, não é? Nas ICOs há muita gente muito jovem a começar coisas, não tem falta de valor por isso não lhes tira crédito, mas temos que saber que estamos a agir com um sócio extremamente experiente ou nada experiente. Para além de tudo isto, deixava uma sugestão. Existem vários websites que avaliam ICOs, ok? Um deles é, por exemplo, o ICObench, que é bastante organizado e dá um rating mesmo de 0 a 5 em estrelas e classifica os porquês das ICOs. Portanto, as ICOs, muitas até poderão não estar lá, mas estamos a falar de uma coisa que já tem uma abrangência muito grande e que já analisa muitos projetos. E eles têm os pressupostos que temos que cumprir para estar com o rating lá. E portanto a ICObench é um deles, há vários. Eu sugeria ir a todos, validar. Sugeria procurar notícias sobre os proprietários da ICO, por exemplo. Aqui há tempos uma das análises que foi feita foi um rapaz que descobriu que um dos fundadores de uma ICO que estava a ser lançada tinha um passado de dívidas um bocado complicado e portanto eu acho que isso logo aí são coisas que nós podemos descobrir, não são muito difíceis e que também não tem que ser o fim do mundo, se calhar não é por aí que ele de repente passou a ser um mau fundador, mas temos que ter esses elementos para avaliar e se calhar se isso para nós é perigoso, então não entramos. Sim, aquilo que eu tenho percebido destas coisas é, se eu ao ler aquilo me suscita dúvidas, a decisão é sempre minha de investir ou não investir. Eu posso ir investigar, mas se eu estiver bem com o risco, eu até posso investir. O que eu não acho que seja sensato, do meu ponto de vista de não expert, é se eu leio um white paper e não estou a entender muito bem, se calhar não é o ICO certo para eu investir, não é? Porque se eu não sou afoito a risco, eu não é a ler white papers que eu vou aprender a investir. Se calhar tenho que estudar um bocadinho mais antes de ler um white paper e decidir que vou investir nesta ou naquela ICO. Sim, analisar um white paper é como analisar um projeto para uma empresa, é a mesma coisa. E se nós não soubermos analisar um projeto para uma empresa, também não vamos saber analisar um white paper. Isto é de facto, o que estás a dizer é um facto perentório e cru. É mesmo assim, ou sabemos analisar empresas ou não sabemos. Se não sabemos, é bom saber e assumir isto. E depois podemos na mesma investir ou não, mas aí é uma questão de risco. Sim, mas é isso que tu estás a dizer. Aquilo que eu penso é não meter os ovos todos naquele cesto. É assim, se algo que me diz que eu até poderia investir, que tenho... Lá está, eu acho que a tendência para investir nas ICOs, daquilo que eu me apercebo, é o potencial de ganho que se pode ter, não é? Sim. Ao ler um white paper, se eu entrar numa ICO, eu tenho mais possibilidade de alavancar o meu dinheiro numa escala muito maior do que se entrar quando já está toda a gente no barco. Sim, não é? sim, existe aquela situação de pre-sale, onde compramos a um preço teoricamente descontado, não é? Portanto, um preço um bocadinho mais baixo do que vai ao mercado depois. E quem entra mais cedo são os early birds, não é? que entram e são privilegiados por isso. Agora, são privilegiados por isso porque também estão a ter um risco maior, porque não há muita coisa para apresentar ainda, ok? Estamos a investir numa ideia, muitas vezes. Outras vezes não, e lá está. Tudo isto é investigável. Toda esta parte de já existe ou não, já têm trabalho para mostrar ou não, o que fizeram correu bem ou não, tudo isto é analisável. Os fundadores já têm outros trabalhos, outros projetos, têm ou não. Tudo isto é analisável. Depois, quando não é, isto é um feeling. E não me venham a dizer que alguém vai adivinhar de facto o que é que vai acontecer. Isto não aconteceu com nenhuma das grandes empresas que hoje têm a popularidade que têm, como o Google ou o Facebook. Aliás, elas não eram líderes quando começaram. Portanto, eram Sim, coisas que vieram depois e explodiram. Então a questão do Google é assustadora, que é a questão de já havia para aí 20 ou 30 motores de busca e eles dizem, vou-me criar um motor de busca. Para quê? Já existe. Claro. O que é que trazes de novo? Yeah. Vamos ler o white paper. O que é que fizeste antes? Se calhar nada. Então e agora? Quem investiu de facto correu muito risco, não é? Tínhamos o Alta Vista. O Alta Vista na altura era o Yahoo, que era super sedimentado já, uma coisa que entretanto existe hoje, mas de uma forma muito discreta, não é? Portanto, não vamos prever o futuro a analisar um white paper, que é uma folha de facto com algumas ideias. Vamos correr riscos.
podemos é gostar ou não da ideia. E aqui eu acho que é isso que se está a fazer. E é importante passar esta mensagem. Muitas ICOs são, de facto, máquinas de marketing, ok? Não estou a dizer que não têm valor. Podem ter, mas aquilo está montado com um marketing, de facto, e aí menciona que tem um ar bastante credível. E de facto, isso é muito estudado. Pois, aquilo está escrito para ser credível. É para isso, porque é fundamental captar os investidores naquela parte. Aqui inverte-se um bocado o modelo, não é? Que é primeiro mostra-me que tens valor e depois eu invisto. Aqui não, aqui começamos já este mercado de capital intensivo, é um bocado, já existe capital para muita gente, mesmo quem só tem ideias. Sim, e eu agora estava aqui a pensar que esta questão é que depois aquilo que eu vejo é como houve montes de histórias de pessoas que ouviram que alguém que entrou cedo e de repente aquela moeda subiu por aí acima, há a tentação de todos nós encontrarmos aquele negócio Sim. que vai tornar-nos ricos. Ou seja, é este jogo que agora também, se calhar, há muitas ICOs que querem, torna-se sedutor para os investidores para até partilhar estas histórias de entrem agora, é muito porque vamos ficar todos ricos. Sim, e tu vês os argumentos, muitas vezes os argumentos usados são mostrarem-te o que é que aconteceu nas ICOs do ano passado, como é que subiram de valor tal e porque é que eles são melhores. De facto, eles até podem ser melhores, mas o que é preciso também ter consciência, e eu sou uma pessoa muito positiva e gosto sempre de ver o lado bom das coisas. Se eu não visse o lado bom das cripto, também não estávamos aqui agora a falar disto, né? Mas vamos lá ver, a percentagem de ICOs que caíram e desapareceram é enorme, é muito grande. E se calhar tinham white papers espetaculares. Pois, temos que ir para trás ver quais eram, mas de certeza que eram bons. E vão aparecer ainda mais e vão falir ainda mais. Portanto, isto não faz parte da questão se as criptomoedas são boas ou não. As criptomoedas são um veículo. Agora, como é que o vamos usar? Somos bons ou não? Isto não nos fez ser talentosos e ser empresários super talentosos só porque fazemos uma ICO. Nós usamos uma ICO, mas o talento é de quem organiza, é do mercado existir ou não. Eu já vi várias ICOs que acho completamente descabidas e que nem sequer fazem sentido utilizar blockchain para aquilo. Não é útil, não é prático, não vai acrescentar nada e são serviços que se calhar ninguém quer. Portanto, mas lá está, é a minha análise e amanhã alguém pode ganhar dinheiro com isto. Não digo que esta ICO não lança $1 e que no dia seguinte é lançado cá para fora e vão estar a 20 ou a 30 e multiplicaram por 20. Eu vou continuar a dizer que aquilo não vale nada para mim. Portanto, investir em ICOs é também uma perspectiva pessoal das coisas. Eventualmente vai cair ou eventualmente não vai cair. Mas eu acho que há uma parte do perfil que nós temos que ter essa responsabilidade. Não dá para responsabilizar... Não dá para responsabilizarmos um white paper sobre estar lá ou não, claramente, se vai funcionar ou não vai. O sucesso ou insucesso não está escrito. Não temos isso em lado nenhum. Em lado nenhum. Nem as moedas mais populares têm isso. E a Bitcoin é um ponto de interrogação. O Ethereum é um ponto de interrogação. Agora, o que eu acho são excelentes pontos de interrogação. Acho que o mundo é um lugar melhor quando temos esses pontos de interrogação. E eu agora estava a pensar na questão até do Bitcoin, que a partir do momento em que também comecei a fazer este podcast, não sei o quê, também o assunto Bitcoin apareceu mais vezes nas minhas conversas com outras pessoas, e é engraçado que tu, pela maneira como as pessoas referem o caso da Bitcoin, tu percebes se elas estão mais pró ou mais contra, porque é engraçado, quando eu falo Bitcoin, há aqueles que me dizem epá, isso espetacular, já esteve a 20 mil. E há outros que me referem exatamente o mesmo facto, já esteve a 20 mil e agora só está a 6 mil. Uhum. E é a mesma coisa, um refere que já esteve a 20 mil espetacular, houve alguém que ganhou muito dinheiro. Outro, já esteve a 20 mil e já só está a 6, está a perder credibilidade. Percebes? Sim, tu, sim, por este pequeno indicador, tu consegues perceber qual é a relação das pessoas com isto. Com isso e com o risco, e se calhar até com... Eu vou filosofar um bocado, mas se calhar até com a vida, não é? Porque isto é o copo meio cheio ou meio vazio. Sim. Não é muito diferente. Não. Que é, tu observas as coisas com o prisma que te diz mais, com aquilo que tem mais a ver contigo. E isso tu de facto tende é o potencial de ganho ou o potencial de perda. Sim, tu podes estar atento a qualquer um. Agora, o que eu chamo a atenção para as pessoas, o meu papel é um bocado ver a volatilidade. O copo está cheio e está vazio. E isto acontece. E agora vamos trabalhar com isto e chegar a algum lado. Aceitar que de vez em quando isto vai estar vazio, aceitar que de vez em quando vai estar cheio, mas como é que eu posso funcionar
com isto. Estar bem com as flutuações do copo. Estar bem com isso. Por isso é que eu defendo, desde o primeiro episódio, e isso falámos logo, vamos falar de criptomoedas e o valor é pouco relevante. Vamos falar do que é que elas fazem e do que é que elas vão conseguir tornar inovador no nosso mundo e como é que vão mudar no nosso mundo. E o valor neste momento é volátil e temos que assumir isso. E se nós conseguirmos funcionar assim, vamos muito mais facilmente perceber as criptomoedas e se calhar até algumas coisas na vida. Pois, não, e eu acho que essa questão de, sobretudo, que eu acho que também já falámos isso no outro episódio, que é o meu perfil como investidor, ter a noção que é exatamente igual, sejam criptomoedas, sejam outras moedas, né? A relação é a mesma. Tens todo o tipo de investimentos para todo o tipo de investidores, tu tens índices extremamente voláteis que são feitos para pessoas que estão ok com o risco, e depois tu tens investimentos como obrigações ou algo ainda mais sólido, entre aspas, estamos a falar de volatilidades mais pequenas, onde tu tens mais garantias e vão tender a mudar menos, não é? E depois tens pessoas a investir em coisas ainda menos voláteis, se calhar. Eu vou dar um exemplo que até é pouco real para Portugal, mas que são os imóveis, não é? O imóvel à partida é um bem bastante estável em termos de valor futuro. E portanto isto joga contra coisas como ETFs ou coisas ainda piores como opções e futuros, não é? Onde tu tens variações muito grandes e estás quase a fazer apostas. Depois tens pessoas que acham que investem em apostas, por exemplo, desportivas ou o que for. E isso é o extremo oposto, não é? Que é a volatilidade total, é a exposição total ao risco. Sim. Não, mas é isto. Eu acho que é o mais importante da questão do white paper, é saber o que é que eu sou como investidor. Sim, e até onde é que vai o nosso conhecimento? Temos de ser humildes e perceber, se eu não estou ao alcance de interpretar bem este white paper, então eu agora vou ter que tomar outra decisão, que invisto na mesma, mas eu estou um bocado a brincar aqui com o risco. E de facto, eu posso estabelecer que há um valor X que eu estou disposto a perder. Sim. Assumir. Pode ser. Eu posso entrar. Eu gosto muito desta ideia, eu estou mesmo convicto, eu não percebo nada disto, mas se perder X não é mau. Sim. E aquilo possivelmente, se correr muito bem, como se promete, se calhar até vai dar um bom ganho. Portanto, é jogarem com isto, mas terem muito presente a parte que tu estás a ressalvar, que é estar disponível para perder. Sim. Okay? Posso perder tudo. É isso. Até podíamos ter aqueles avios de isto inclui risco, não sei que mesmo, de perder mais do dinheiro investido. Pois, aqui não há isso, a não ser que a pessoa vá reforçar o investimento. Portanto, isso já não é tão mau assim. Mas há esse tipo de avisos, não é? Há certos investimentos que eles fazem o aviso. Sim. E convém ter isso presente. Eu acho que ainda dá tempo para mais uma pergunta. Acho que a pergunta será fácil de responder, penso eu. Porque é que o CoinMarketCap não tem a Coinbase nas suas listas de mercados, sendo a mesma uma das maiores exchanges? Eu fui ver, de facto, não está tão claro, mas está lá a Coinbase, está lá a Coinbase Pro. Mais para baixo na tabela, eles têm aquilo por rating de mercado. E consegue explicar a quem não percebe nada disto o que é que estamos aqui a falar? É assim, a Coinbase Pro e a Coinbase normal. Isto CoinMarketCap é o quê? Ok, então vamos, tens razão. Vamos lá. CoinMarketCap é um dos portais onde existe maior quantidade de informação sobre criptomoedas. Okay. Estão lá as criptomoedas, em teoria todas, estão lá as cotações todas, estão lá os gráficos todos. Nós podemos analisar gráficos de qualquer moeda em períodos temporais, podemos cruzar valorização de moedas umas com outras no mesmo gráfico, podemos saber cotações em tempo real de todos os mercados, podemos conhecer os exchanges, podemos ler um bocadinho, infelizmente ainda muito pouco, mas podemos ler um bocadinho sobre a filosofia por trás de cada uma das moedas. Isto acaba por ser, vamos imaginar, uma Wikipédia ativa, porque estamos a falar de cotações, portanto é uma coisa bastante diferente da Wikipédia, mas é a concentração em termos de informação que se procura ter na Wikipédia relativamente ao mundo das criptomoedas. E tem de tudo, desde análises do mining, eu acho que nós já falámos também aqui do mining, para quem gosta e para quem está interessado, tem lá formas de simular cálculos de mining com o hardware tal. Tem as moedas principais todas, eu diria, tem lá as criptomoedas todas. Tem análise de mercado, tem... Enfim, é um mundo, de facto, para nos perdermos em relação às criptomoedas.
E depois tem também aqui na parte dos exchanges, tem uma lista dos exchanges por ordem, e aqui é a forma mais fácil de filtrar, é por ordem de volume de negociação. Sendo que se calhar até será discutível se essa informação é exata. Mas de facto o Coinbase... Mas que por eles não terem acesso à informação? Pois, a informação... Como é que eles têm acesso a essa informação, não é? Por divulgação, pois. É por divulgação e embora, pronto... E os exchanges são assim tão public about it, não é? Eu acho que neste momento eles tentam ser, porque eu acho que isso é um instrumento de globalização do negócio deles. Portanto, quanto mais eles mostrarem... Está bem, mas mostram os que vendem mais, não mostram... Estás a perceber? Sim. Eu se são exchanges com pouco volume, não me interessa que se saiba. Mas também correrias um risco grande, porque há muita transparência em relação à circulação de volumes entre carteiras, e inclusive muitas carteiras dos exchanges já estão identificadas. É fácil perceber por volume. Portanto, eu acho que seria um tiro no pé bastante grande se um exchange começasse a passar dados bastante errados, até porque os outros iriam... Não era passar errados, era não querer que se soubessem. Era um bocado, estás a ver? Ser oculto, ficar um bocado fora. Na dúvida. Eu acho que neste momento tens exchanges de vários níveis e com vários comportamentos, e por isso é que a gente também tem que filtrar um bocado com os que trabalham ou não. De facto, aqui o Coinbase não está nos lugares cimeiros, mas temos o Coinbase Pro, e eu não sei responder porque é que não está o Coinbase e está o Coinbase Pro. A diferença entre eles é o nível de serviço, ou seja, o Coinbase Pro tem uma amplitude maior de mercado e de serviço. Mas também não será também não deveria figurar no lugar cimeiro. Mas está o Coinbase Pro e entre um e outro existe conectividade. Nós podemos navegar entre um site e outro. Portanto, ele existe, ele está lá, e não é por aí que deixa de ser fiável ou que isso é uma ferramenta de análise. E ao contrário do pedido desta nossa ouvinte, vamos ficar por aqui neste episódio. Não vamos prolongar. Não vamos prolongar desta vez ainda. Não vamos prolongar. Precisamos de mais estatísticas para saber se é para fazer. Por isso, o vosso feedback, as vossas avaliações, podem passar pelo iTunes, deixar as avaliações e as críticas. Podem enviar e-mails para bitcointalkspodcast@gmail.com e ficamos a aguardar perguntas, dúvidas, e não se esqueçam que este é o antepenúltimo episódio, faltam mais 2, e nós estamos a aguardar também o vosso feedback para saber se vale a pena uma temporada 2 ou não. Exatamente. Estamos à espera. Estamos à espera. Força. Até à próxima semana.